Você lembra daquele filme Red, Crescer uma Fera? Aquela animação da Pixar em que uma menina vira um panda de repente? Bom, é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque a primeira vez que eu assisti, eu chorei demais. Foi mega visceral. Não sei se vocês já assistiram, mas se vocês já assistiram e também tiveram essa sensação, essa reação, comenta aqui nos comentários. Mas a segunda vez que eu assisti foi porque eu decidi fazer o meu TCC da pós-graduação a partir de uma análise, né? Por meio de uma análise de Red. E aí hoje eu pensei em trazer como esse filme, na verdade, é quase uma aula sobre a minha abordagem em terapia familiar sistêmica e como a gente pode acabar se conectando e se relacionando bastante com ele. Para quem tá chegando agora, oi, eu sou a Bia e além de uma mulher que ama cultura pop, sou uma psicóloga e também hoje sou professora nessa pós-graduação que é da minha abordagem em terapia familiar sistêmica, uma abordagem da psicologia, e por isso eu pensei em trazer alguns desses meus estudos. E como que foi esse meu TCC? Porque que nem eu falei pra vocês, ele veio de um desejo, né? Não fui obrigada a escolher esse tema, mas ele veio muito porque eu construí junto com a Elisa, que é a minha parceira na nossa clínica e comunidade Mulheres de Voz. Se você não conhece, vou te convidar a acompanhar, tanto se você for psicóloga, porque a gente tem vários projetos para psicólogas, mas também se você está buscando psicoterapia, porque a gente tem um projeto que indica psicólogas da nossa clínica. Enfim, vocês podem acompanhar o nosso trabalho no @mulheresdevoz.cc. Mas voltando, a gente fez essa pós-graduação juntas ao longo desses 2 anos e meio, quase 3 anos, e nesse percurso a gente ficou pensando qual vai ser o tema do nosso TCC, porque poderiam ser várias coisas, né? Mas eu lembro muito bem que quando saiu esse filme, eu assisti primeiro, mandei mensagem para Elisa e falei: assiste, vai falar sobre a gente. E foi exatamente isso. Ela se identificou bastante, então a gente teve várias trocas informais sobre esse filme, mas nunca de fato a gente parou para estruturar o que tudo isso significava dentro da psicologia, né? Dentro da nossa profissão e estudos. E foi aí, então, que veio a ideia desse TCC. Terminamos, formamos, agora que eu falei pra vocês, me tornei professora dessa pós-graduação. Se você não conhece, se chama Viver Mais Psicologia, então fica aqui de indicação. E agora é hora de dividir com o mundo tudo isso que a gente refletiu. Vou trazendo uma linguagem mais informal, óbvio, não tão teórica, porque eu acho que é sobre isso esse filme, esse olhar pra gente, olhar para as nossas relações, nossos padrões, nossa família. Então vem aqui comigo que a gente vai refletir sobre isso. Primeira coisa que eu quero brevemente explicar é sobre a minha abordagem, que é a terapia familiar sistêmica. Bom, ela surgiu lá nos anos 50, não vou me delongar muito, mas basicamente no momento pós-guerra, que várias dinâmicas, principalmente familiares, já que os soldados estavam voltando, as famílias estavam se reestruturando, veio com uma necessidade de olharmos para as dinâmicas coletivas e não tão individuais. Então, inicialmente, foi uma abordagem que começou a olhar para a família, para casais, mas que hoje a gente atende também no individual. Por quê? A gente entende que um sofrimento, uma dor, ela não é única, singular. Ela é singular, mas ela não é vivida unicamente sem impactar as outras pessoas. Não, ela ecoa ao nosso redor. Eu gosto de usar uma metáfora que é a da teia de aranha. Basicamente, eu digo que uma das teias, ela começa a se mexer, ela adoece, as outras também vão se mexer. E eu não tô falando só de pessoas, né? Então, eu adoecida vou estar impactando outras pessoas, mas também sobre como isso perpetua de diversas formas. Seja por meio de uma comunicação conturbada, por meio de silêncios que dizem muito, regras e normas que a gente acredita muito que são tão rígidas que não podem ser mudadas. Então, a nossa abordagem tenta olhar para todos esses sistemas mesmo que estão acontecendo, de pessoas, de padrão, de processos, e a partir daí a gente vai buscando formas mais funcionais. Eu gosto muito dessa ideia de funcional porque não é a busca pelo certo ou errado, é a busca do que está funcionando para ti, o que faz sentido para ti e quais são as narrativas que você preferiria, que são possíveis de serem vividas. Então, feita essa breve introdução, bora falar sobre o filme. Para quem não conhece, o filme fala sobre a May, uma adolescente de 13 anos, se eu não me engano, que está vivendo esse momento da puberdade e que de um dia para o outro, bum, acorda como um panda e tem que lidar com todos os desafios de ser esse panda. Vale pensar que essa metáfora do panda não é só para demonstrar a puberdade, esse momento de transformação, mas eu acho que muito mais do que isso, fala sobre esse momento em que o corpo, ele sinaliza, em que a mente, ela tá tão esgotada, ela tá tentando esconder tantas coisas, que o corpo somatiza e se mostra presente.
forte, mostra que tem algo ali de errado. E quando a gente está falando no caso da May, a gente está falando sobre uma filha que foi ensinada a ser perfeita. E vamos combinar que como mulheres, socialmente somos ensinadas que sempre devemos ser maduras demais? Então eu acho que é simbólico também ter explodido esse panda nesse momento da puberdade. Porque a virada, menina para mulher, desde pequena a gente tem que ser madura, mas quando mulher, nada de madura a gente pode estar sendo sentido. Inclusive, foi isso que eu conversei em um dos meus últimos vídeos, né, que eu falo por que é tão difícil, por que fica tão difícil crescer. Eu vou pedir pro Marcos deixar aqui um dos cards para vocês depois assistirem de próximo. Então, como a gente fala lá naquele vídeo, e aqui também a gente pode conversar sobre a história da May, não existe margem para falha, para o erro, para o ajuste. Não. Tudo certinho, com uma boa narrativa e com uma rigidez que faz com que a cobrança seja tão grande e que aquele panda, né, que aparece não consiga ser mais escondido. Por isso que eu gosto tanto da sistêmica, porque quando a gente vai olhar para isso, a gente não vai olhar para essa dor, eu gosto de falar que é como se fosse tentando tornar isso muito neutro. Ela tá vivendo isso de uma maneira mega neutra e vamos só focar nos sintomas. Não, a gente tenta contextualizar tudo isso. A gente tá falando sobre uma menina que tá no meio de uma puberdade, a gente tá falando sobre uma menina asiática, a gente tá falando sobre uma menina que cresceu numa família que espera que ela dê orgulho e siga todos os passos. Então, não é só uma menina, é uma menina em todo esse contexto. E você pode também ter sido uma menina como a May. E aí que também é interessante quando a gente tem essa perspectiva da sistêmica, porque a gente vê que não é só ela, né? Então, a mãe dela vivia o mesmo, a avó dela também, a tia-avós e a bisavó e assim por diante. Todas cresceram com essa expectativa. E aí eu acredito que esse que também é o desafio de crescer numa família como essa, porque você começa a colocar o seu valor, o seu merecimento das coisas a partir do quanto você entrega, o quanto você se mostra essa filha perfeita. Porque se você não é, será que você é válida de ser amada? Você começa a questionar exatamente isso. O quanto que eu mereço de amor? Isso está correspondente ao quanto eu entrego? Se eu deixar de entregar, eu não mereço mais esse amor? Fica como se fosse uma balança que tem que sempre estar equilibrada. Causa e efeito. E essa não é uma realidade. E um dos fatores que a gente começa a investigar no meu TCC foi sobre a questão da comunicação. A gente percebe que durante toda a história, tudo isso que eu falei até aqui, não foi falado, berrado, apontado, foi sussurrado. Estava nas entrelinhas que se esperava tudo aquilo dela. Inclusive, é bem interessante uma das cenas em que a mãe da May descobre que ela tá apaixonadinha e aí vê um caderno da May que tem umas notas, ela desenhando, ela beijando o menino, enfim. E aí ela faz todo um escândalo, ela vai lá atrás do menino na conveniência, briga com ele. Mãe, não! Você! O que fez com a minha May? Quem? E a May fica super envergonhada, enfim. E no meio disso ela termina com a frase: tem algo mais que você gostaria de me contar? E a mãe nunca tinha contado nada pra ela. A verdade é que ela tinha ficado tão constrangida, tão envergonhada, que a mãe descobriu os segredos e que a mãe agiu de uma maneira que ela, na verdade, só se fechou. Agora, tem mais alguma coisa que eu devia saber, Mimi? Não? Tudo certo. Então, o que poderia ser ponte se torna muro. E fica aqui de novo o convite. Você já viveu em uma família, ou não precisa ser da sua família, de modo geral, em relações, em que a comunicação, em vez de se tornar esse espaço de troca, se torna ainda mais distanciamento? Outro ponto que a gente também abordou no nosso TCC foi sobre o controle. E o quanto ele não é visto como, e nomeado como controle para todo mundo. Talvez para a mãe da May, o que ela estava tentando fazer era ser presente, era mostrar bons caminhos, dar exemplo. Mas chegou na May como esse controle, essa rigidez e um desejo de se esconder disso. E quantas das nossas relações, uma mesma ação não é compreendida e não é percebida de formas diferentes? Então, para uma pessoa pode ser proteção, pode ser amor, mas para outra é um controle, é uma vigilância. Da mesma forma que o quanto essa ideia da May tá crescendo, tá querendo se descobrir, e é bem legal, assim, que no início do filme ela fala: agora não, eu sou independente, eu me vejo como uma mulher que tem opinião, que fala e tudo mais, mas aí depois do tempo a gente vai vendo que não é bem assim, né? Então esse momento de descoberta da adolescente, da puberdade, ele acaba sendo minado, porque tem tantas outras exigências para ela ter que cumprir. Então, como eu falei para vocês, como para May é descoberta, é prazer, ela gostar lá do grupo Forçal. Pra mãe é desobediência, é rebeldia. São perspectivas diferentes, são óculos diferentes, lentes diferentes sobre uma mesma situação. E quando essas diferentes nomeações acontecem, a gente vai para um terceiro ponto que a gente discutiu no meu TCC, que foi sobre os conflitos.
isso se torna conflito. Se torna um ciclo, na verdade, de conflitos. Porque é como se duas pessoas não estivessem falando a mesma língua. Volta para aquela questão da comunicação também. E esse filme fala sobre a vida também. Porque conflitos vão acontecer, a gente não vai ser imune a eles. Inclusive, no meio dessas tantas mudanças. A gente está falando sobre uma mudança de período desenvolvimento humano mesmo, né? Que foi a puberdade da May. Mas tem várias mudanças que a gente vai estar vivendo ao longo da vida e que as pessoas vão estar vivendo e que a gente vai ter que aprender a lidar. A vida não é uma estabilidade, não é uma constância. E aí a gente precisa encarar essas contradições, esses desvios. E uma família que consegue encarar essa realidade é uma família que também consegue resolver esses conflitos de uma maneira mais sustentável para si. No filme, eu acho que a gente vê dois extremos bem significativos. Como eu falei para vocês, esse lado da mãe falando, volta pra linha, porque a gente tinha criado, para aquele livro todo e uma narrativa inteira que a gente já tinha construído. E de um outro lado, um pai meio ausente, assim, né, até carinhoso, mas voltado para esse conflito e para essas mudanças, totalmente negligente, assim, não estava inserido de fato ali. E aí eu te faço mais uma pergunta. Você e a tua família são mais essa dinâmica de vamos olhar para as coisas, não são só 3 opções, mas eu vou te dar 3, tá? Mas de olhar para as coisas, encarar e vamos tentar resolver, que eu diria que talvez sejam mais sustentável, mais funcional. Ou vocês são mais de uma família que olha para aquilo e tenta voltar para o que era, entre aspas, a normalidade. Ou vocês são mais que nem o pai da May que, vamos fingir que nada tá acontecendo. Esse problema vai ser colocado debaixo do tapete. Volto a dizer, não tem certo e errado, mas talvez tenham coisas mais funcionais que as outras e também que é isso que a terapia acaba ajudando, né? E eu acho que foi exatamente esse processo ao longo da narrativa toda do filme que eles quiseram, né? Os autores quiseram trazer pra gente. Porque logo no fim do filme, a May fala o seguinte: eu tô mudando e tenho medo que isso me afaste de você. E a mãe dela responde: não deixa de ser você por ninguém. Eu tô mudando, mãe. Eu tô finalmente descobrindo quem eu sou, mãe. Mas tenho medo que isso me afaste de você. Também tenho. Não deixe de ser você. Por ninguém. Eu acho que aí é a virada. Porque quando a gente começa a acompanhar a narrativa, é isso, assim, elas estavam nesse... Finge que não está acontecendo, vai brigar. Quando elas admitem, a mudança está acontecendo, eu tenho receio, eu tenho medo, tá conflitante viver tudo isso. E a outra fala, encoraja a essa vulnerabilidade, encoraja essa mudança, fala, independente da mudança, eu vou estar aqui, né? E não faça isso por outras pessoas, faça por você. Aí é a virada de chave. Porque mudar não é trair a sua família. Porque amar não é se apagar no meio do processo. Eu acho que são inúmeros ensinamentos, eu podia ficar horas aqui falando e te convido a trazer algumas das suas reflexões, insights, se vocês estiverem de novo aqui no comentário, ou lá no meu perfil, @psi.bianca. E segue lá também, porque a gente continua a conversa, eu faço um post voltado sobre isso, trago stories, mas também no meu TikTok, @psi.bianca também. E aproveite, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, curta, tudo isso ajuda muito, compartilhe esse vídeo, tudo isso ajuda muito a fazer chegar em mais e mais pessoas. Então é isso. Red me ensinou que crescer talvez seja olhar para um amor que não foi tão amor assim, mas também conseguir entender que existiram dentro de uma mesma pessoa outros aspectos que demonstraram amor, talvez de uma maneira na ação que não se traduzisse para isso. Também me ensinou que existem formas de repensarmos sobre isso, sobre perdão, sobre se acolher no meio dessas mudanças. Inclusive eu tenho um vídeo que eu fiz pro Dia das Mães, para uma carta para minha mãe, também fica aqui de sugestão para você. Eu acho que foi um processo também que até o próprio filme me ajudou a reconhecer, assim, minha mãe não é perfeita, ela não é maravilhosa, ela não é imune a todos os erros, e tá tudo bem. E mesmo diante disso, por não ter sido um grande erro, por não ter sido uma grande coisa que ela tenha feito, né? Mas foram ausências, foram falas ali mal colocadas, eu decidi perdoar e decidi mesmo assim querer escolher uma nova forma de nos relacionarmos. Eu acho que a May e a mãe dela tentaram fazer isso também no filme. É isso. E essas foram algumas reflexões que eu trouxe pra vocês. Se vocês curtiram, peçam uma parte 2 ou novas análises que eu vou estar amando compartilhar com vocês. Nos vemos semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.